A gente só se torna gente compartilhando. Ninguém sabe tudo e ninguém não sabe nada. Ninguém educa ninguém. Ninguém se educa. Nós nos educamos um ao outro. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Eu tenho 38 anos, faço 39 anos em dezembro. 22, sou de 83. Atualmente eu moro em Diadema, mas morei muitos anos em São Paulo. Meu nome é Ronaldo Pereira de Souza, tenho 57 anos, moro na Rua dos Mandis, número 16, Balneário São Francisco, São Paulo. Me chamo Nayara, tenho 29 anos e moro aqui na Rua Defenda Prata mesmo. Então, eu me chamo Ademar de Gasperi. Eu estou aqui em São Paulo desde 1987. Janeiro de 1987, eu vim para cá. E o primeiro bairro que eu vim foi justamente o Jardim Santa Terezinha. Meu nome é Erineide Pereira de Alcântara de Gasperi. E além desse nome, eu tenho uma indígena. Eu fui batizada pelos indígenas Guarani. E aí meu nome em Guarani é Jatucá Mirim. Então meu nome é enorme. Eu tenho 57 anos, tá? Eu moro aqui na região Dourado, mas é São Paulo. Meu nome é Pablo, conhecido de nome, mas é Fernando Pablo, né? Pablo. A minha idade é 59 anos. E eu moro, atualmente estou morando na Avenida Nossa Senhora dos Camaradas. Eu sou Rosélia, eu tenho 49 anos e hoje eu moro na Avenida Nossa Senhora do Sabará. Bom, me chamo Isabela Santos de Moura, tenho 38 anos, moro no Jardim Apurado. Pô, eu tenho uma televisão de 1980, mano. E que é uma coisa que não mudou, olha aqui. O quê? É a entrada do bote. Não mudou, só a cor. Acho que sim. Mano, isso aqui... O bote, ele se inicia em meados de 86, na Igreja Santa Terezinha, com um projeto que chama Zen, sem um projeto lá que os jovens na Igreja Católica lá tinha um padre, ele chamava Padre Bruno. E lá, além deles fazerem coisas no ônibus, eles faziam além da igreja, eles faziam fora da igreja, né? Então o bote nasce numa ação que se inicia na igreja, dos muros para fora, né? Os jovens... O início mesmo, antes inclusive de eu Frei adquirir esse pequeno barraco aqui na favela, aqui na comunidade, aqui, no tempo do Padre Bruno, porque o Padre Bruno ficou até 86 aí na Santa Terezinha, então os jovens começaram um trabalho de catequese, né? De saída, não ficar dando a catequese só na igreja, mas ir para os bairros, ir para as comunidades, né? Então chamava-se Pastoral Missionária, a PM. Eles assim, abreviavam como PM, mas não é Polícia Militar, né? Pastoral Missionária. Então, eles fizeram um trabalho ligado à comunidade já aqui. E constatando assim
as dificuldades das famílias, tal, né, com relação ao acompanhamento dos seus filhos, tudo. Então eles começaram a fazer um trabalho, não só apenas de catequese, mas começaram a fazer um trabalho de assistência, de criar um espaço onde as crianças pudessem ter justamente isso que vocês têm hoje, né? Artesanato, lazer, reforço escolar, todas essas atividades assim, um espaço onde eles pudessem ter isso no contraturno da escola, no período em que eles não estão na escola. Eu participava do grupo de jovens da igreja, né? E participei por bastante tempo lá. E foi através do grupo que a gente criou toda essa, né? Esse projeto através do grupo de jovens é que a gente se desenvolveu para essa área mais social. Ele, a princípio, não tinha um sentimento definido. Nós tínhamos uma intenção. Nós, justamente pelo que eu falei no começo, dada essa carência, então nós começamos a nos organizar e fazer um debate, uma discussão, não só na questão religiosa, mas na questão política, na questão social, junto aos pais, às mães trabalhadoras do entorno. Por quê? De novo, você não tinha política pública, então você tinha que discutir melhorias. A partir do momento que você discute melhorias, você tem que discutir não só o querer, a necessidade. Você tem que discutir as possibilidades. Você tem que discutir o que é possível naquele momento e o que precisa ser buscado. E aí, então, esse sentimento era um sentimento assim mais de busca, um sentimento de conseguir melhorias para quem não tinha. Então, não tinha algo assim direcionado, vamos dizer assim. Que assim, até mesmo na época que eu era educadora, não existia essa parte aqui do GOT. O salão era dividido em 2 salas, atendia-se na frente e atrás. O GOT não tinha nada disso para cá. Não existia essa área. Aqui embaixo, onde hoje é o salão de jogos, ali antes tinha uma senhora que morava ali. Então, e o GOT era só lá. Só onde o refeitório em cima, mais nada. Não tinha essa quadrinha aqui, não tinha nada disso. Não dá para a gente falar do GOT sem falar do Luiz, sabe? É assim, ele foi de suma importância aí. Era um cara, uma pessoa assim que lutou muito por esse espaço. Às vezes ele ficava aí de domingo a domingo, né, fazendo parte de manutenção, organizava reuniões. Era uma pessoa assim, né, envolvido com a política. Então, até hoje, a gente sente muita falta dele, porque... Meu pai sempre foi muito de luta, né? Dessa coisa de dividir o pão mesmo, e sempre ensinou isso pra mim, né? Pra minha irmã também. E a gente sempre seguiu esse caminho dele aí. Não como ele, não tão forte como ele, porque meu pai tinha muitas ações, mas muita mesmo. Mas a gente pegou bastante coisinha dele, assim, né? Sempre acreditou muito nisso, porque a gente foi criado assim. Então, eu sigo aí, né? Esse caminho aí dele. Não sei até quando, mas estou aí na caminhada. Meu pai, por mais que ele tinha muitas ações assim, ele ficava bastante ausente também, né? Mas o pouco que ele estava era muito presente. Então, os lugares que eu poderia estar com ele, ele sempre me levava junto. Então, ele sempre foi um pai muito presente. Eu era criança, eu me lembro que teve uma época que
estava bem difícil de manter a instituição, né? E chegou até a se pensar em fechar. E eu lembro de pegando o resto de feira para fazer o almoço, né? Essas coisas assim. Eu tenho uma memória, uma recordação assim, mas dele comentando mesmo em casa. Mas buscava ajuda sempre vencia tudo isso e conseguia manter e tá aí até hoje, né? Em 1998, acho que 97 ou 98, a gente já estava com um grupo aqui, a gente estava inclusive com a sede aqui, o trabalho nosso aqui, mas enfrentando muita dificuldade, né? Financeira também para poder manter. Nós não tínhamos, o convênio da prefeitura não era suficiente. E a gente, como trabalhador, tinha os metalúrgicos, o pessoal metalúrgico, que nem o Luiz, o Carlinhos, que foi o quarto presidente, depois o Luiz foi o quarto, né? O Luiz foi o quarto e o Carlinhos foi o quinto presidente do GOT. A gente se cotizava, cada um dava uma quantia por mês para poder ajudar a manter a associação, né? Trabalhava como voluntário na organização da associação, ainda contribuía com dinheiro, fazia festas aí para arrecadar, né, verba. Então, mas um dia eu estava lá, cheguei lá no CEP, na sede do CEP lá, e de repente chegaram duas irmãs lá, duas freiras, né? Chegaram lá e tal, e aí elas foram ver com o Jorge a questão das adoções à distância. Acho que elas tinham seguido adoções à distância, elas foram buscar então algum dinheiro e tal. Aí eu perguntei para o Jorge, Jorge, como é que é essa história toda, né? São as adoções, os padrinhos italianos que adotam as crianças, né? Ajudam as crianças que estão no centro de juventude. Eu falei, de repente o senhor podia ajudar as nossas, né? Porque nós estamos com muita dificuldade e tudo. E aí ele falou, bom, então você faz o seguinte, preencha, eu vou passar a ficha para vocês, preenche as fichas que a gente encaminha para a Itália. E a partir dessa época, então, nós começamos a ter as adoções à distância. Os italianos começaram a ajudar também o GOT. O olhar de uma criança nos faz sonhar, ter sede pra viver e voar. O olhar de uma criança tudo pode mudar, ter fé e esperança pra continuar. No olhar de uma criança você vai ver sonhos se realizar, a vida acontecer. Borboleta colorida e passageira, a infância passou por mim tão ligeira. Brotou em meu coração o amor e a emoção, e ensinou que na criança tudo vira diversão. Aprendi tanto contigo, meu pequeno grande amigo. Apesar da sua pouca idade, é grande a nossa amizade. Aonde eu for, você estará comigo. As viagens também. A gente vê as fotos, muito legal. É muito legal as fotos de cabelo. A gente ia pra praia, a gente ficava 3 dias lá. E eu lembro
super bem, assim, antiga, e era um quarto só de meninas e um quarto só de meninos. Gente, imagina. E era muito legal, tipo, a gente aproveitava tudo, o parque. Então assim, quando falava de passeio, todo mundo, quem os pais não queriam deixar, nossa, era uma choradeira. Mas era era um tempo maravilhoso. No GOT, o momento mais marcante foi a nossa apresentação lá no Céu Alvarenga, com as crianças e com os adolescentes, onde a gente desafiou inúmeros obstáculos que a gente teve. Então, o momento que mais me marcou aqui no GOT foi essa apresentação. Eu não consigo falar uma assim, sabe? Mas eu vou falar uma. Eu vou falar uma que foi um Natal, que eu vim aqui com meu pai como voluntária, sempre fui voluntária no GOT. E ele se vestiu de Papai Noel, mas ele se vestiu de Papai Noel verde. Ele era palmeirense e ele foi Papai Noel com a roupa verde. E essa memória eu tenho bem forte assim na minha cabeça, sabe? E era um terreno de caído aqui para trás, né? Eram 2 casinhas só. E quando começou tudo, que a gente vinha, se reunia no final de semana para encher as lajes, vinha bastante gente, né? A turma toda se reunia aqui. Era uma coisa assim, era uma festa pra gente e em torno de um objetivo, né? De uma ideia, né? De transformar isso aqui em algo que pudesse ajudar toda a população, a comunidade. Pra explicar o que vem pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Gostava muito mesmo dessa parte dos eventos, dessa parte, né, de ver as crianças assim também na luta por melhores condições de vida, né, porque sempre foi uma associação que batalhou por melhores condições de vida, né. A gente teve a construção do Hospital Pedreira, né, o hospital está ali naquela região de Interlagos, mas ele tem até esse nome de Hospital Pedreira, porque foi a luta do movimento de saúde da Pedreira. Lá que o GOT esteve diretamente ligado nessa obtenção do espaço da visibilidade de necessidade de um hospital ali na região. Então o GOT ele fazia muito debate, discutiu com muitas pessoas, se organizou, e fazíamos várias passeatas, fizemos um abraço lá no terreno, como foi conseguido o terreno. Então foi uma luta muito forte de muitas pessoas que fizeram parte, inclusive da direção do GOT, que hoje não fazem mais parte. Algumas inclusive já não estão mais entre nós, mas deixou um legado muito importante. Então quando você fala do caso do sentimento, esse sim é um sentimento que ele perdura, é um sentimento de realização quando começou a se erguer o hospital, um sentimento que perdura independente de hoje eu ter que entrar no Pedreira, e é óbvio que você vai chegar lá e falar assim, eu ajudei, com a população, não o Ronaldo, mas nós aqui, um conjunto de pessoas, nós ajudamos a ter hospital. Isso hoje não tem sentido para a população, que também muitos já não estão mais com a gente, mas ele tem um sentido muito importante para nós, e as pessoas que nos acompanharam, elas passam isso para seus filhos, para que saiba que tudo isso foi fruto de uma luta muito importante. E, André, qual é o sentimento de você ficar saudade? Deve ser muito boas memórias que tem. É que assim, não tem coisas melhores do que passado. Passado eu acho que ele traz alegria, saudade, você vê o que você já passou. E que você falou, se você soubesse, aproveitaria bem mais. É o que eu falo com meus filhos. Pelo menos eles, até hoje, nunca reclamaram de nada do GOT. Quando eu falo assim, vamos pro GOT, acho que vocês têm um mãe, por quê? Então assim,
eles gostam muito. E quando eu falo que eu também já fiz quando era pequena, eles me perguntam, mãe, mas era Thaís? Mãe, mas era Luan? Eles sempre me perguntam, não é, filho, era outras pessoas, mas evoluiu muito aqui. Evoluiu muito. Em vários aspectos. O que eu mais fico feliz no trabalho social é quando a gente rompe os ciclos. Então, por exemplo, uma mãe que foi daqui e passava dificuldade, que não conseguiu estudar porque a mãe dela também não conseguiu, aí ela também teve filhos. Então, quando esse ciclo se rompe de melhoria na família, a gente percebe que deu certo. Ou quando eu encontro algum menino que foi daqui em algum lugar, já fui ao shopping e já encontrei meninos que foram daqui trabalhando, fiz compra com eles, ou vou em algum lugar e vejo que, poxa, essa pessoa está estudando. Agora mesmo tem uma menina que está na Austrália, que foi daqui. Tem uma outra usuária que fez arquitetura e está fazendo a planta dessa nova casa aqui, né? Então é dessas horas que a gente fala assim, nossa, deu certo, né? Eu gostaria, se pudesse, fazer uma homenagem póstuma aí para algumas pessoas que participaram aqui, né? O Frei Leonel, que foi o idealista, né? Toda a ideia disso aqui começou com ele, através da gente, né, para os jovens. O Frei Jorge, que depois veio com a parte mais financeira, também dando um suporte. Depois nós tivemos o João Pedreiro, João dos Santos, João Pedreiro, também ajudou muito aqui, ele que dá obras, os primeiros tijolinhos aqui foi através dele. O João Amorim, que participou também muito com a gente, Paulo também foi de grande importância aqui sempre nas reuniões com a gente, discutindo o que eles precisavam. Temos o Carlinhos, o Carlos Costa, que foi presidente aqui também, participou muitos anos aqui, e o Luiz Teixeira, né, que esse não tem nem como se falar, porque ele dedicava 24 horas por isso daqui. Ele vinha de final de semana e eu quisesse encontrar o Luiz, era aqui que você encontrava ele. Ele tinha duas famílias, né, a família dele lá e aqui, que a gente falava que as crianças e os adolescentes do GOT eram filhos dele, então ele estava à disposição aqui 24 horas, se precisasse de qualquer coisa, ele estava aqui. Todos nós, na nossa vida, em tudo, a gente está hoje onde está por causa de várias pessoas, né, os nossos ancestrais, várias pessoas que nos ajudaram, que fizeram com que hoje, né, no caso aí do GOT, que o GOT seja o que ele é, né? Então eu acho muito importante isso.